Olá, turma, sejam todos bem-vindos a essa segunda aula, onde nós continuamos aqui a nossa discussão do capítulo 11 do Bezanco, e também é o mesmo conteúdo que tem nos livros do Vale do Pindic, tá? Hoje, nessa aula, nós vamos fechar o conteúdo sobre monopólio e poder de mercado, ok? E, consequentemente, fechar o capítulo também. Bom, nessa aula, a gente resgata aqui o que foi derivado na aula anterior, onde nós fizemos toda a demonstração do porquê que, na verdade, corrigindo, né, nós vamos fazer a demonstração matemática nessa aula. Aqui nós fizemos a apresentação gráfica de como acontece a demanda, derivamos a receita marginal, que sempre vai ser metade da receita média, que é igual à curva de demanda, isso nós provamos na aula anterior. E vimos que na região elástica da curva de demanda é onde se encontra a receita marginal positiva. Vimos isso tanto matematicamente quanto com uma tabela com dados, né? Vimos que essa região é região elástica, essa região é inelástica, existe o ponto onde a elasticidade é unitária, que pode ser representado aí uh, ou negativo ou em módulo, né? Como eu coloquei aqui, positivo, tá? Por isso que aqui está a receita marginal igual a menos 1, aqui igual a 1. Menos 1 é porque a elasticidade da demanda é sempre negativa, então por isso que tanto faz, né? Ou você representa em módulo ou representa em menos 1, é unitária da mesma forma, tá? Pelo menos aqui para nossa aula. Bom, então aqui nós chegamos a essa conclusão, que na receita marginal se maior que zero é justamente a região onde a a elasticidade da demanda é maior que 1, aqui é menor que 1 e aqui é unitário, ok? Bom, então o que ficou faltando? A gente provar o porquê disso, tá? Como é que eu enxergo, por que eu posso fazer essa afirmação, embora intuitivamente ela tenha feito sentido quando a gente analisa por número ou analisa por tabela? Então vamos fazer o seguinte, como é que a gente chega nesses resultados? Se a receita marginal, conforme a gente demonstrou, é igual a isso aqui, 1 mais o inverso da elasticidade, e vamos considerar que a receita marginal é igual a zero, tá? Vamos ver onde a gente chega, tá bom? Então eu estou dizendo que tudo isso daqui é igual a zero, certo? Então o que eu fiz? Eu pego o preço e aplico o distributivo aqui dentro, igual a zero também. Tá? Fazendo aqui essa fração, resolvendo ela, eu chego nisso aqui. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. De posse disso, eu coloco o preço em evidência. Tá? E uma vez que eu conseguir isolar o preço, o que eu posso fazer? Agora que o preço está isolado, se eu dividir ambos os lados por 1 sobre P, tá? Se eu dividir aqui por 1 sobre P, isso aqui vai dar zero, né? Zero sobre qualquer coisa dá zero. Isso aqui sobre 1 sobre P, eu cancelo esse P com o P do denominador aqui. Tá? Escreve aqui embaixo que divide 1 sobre P, você consegue tirar esse preço daí. Ok? Então a elasticidade da demanda mais 1 sobre a elasticidade da demanda igual a zero. Tá? Agora eu posso manipular isso. Tá? Se eu desmembrar isso aqui, escrever como ED sobre ED mais 1 sobre ED, é a mesma coisa que 1 mais 1 sobre ED. Isolando a elasticidade, eu tenho 1 sobre ED igual a menos 1. Mas eu não quero isso aqui, né? Isso aqui é o inverso da elasticidade. Se em ambos os lados eu fizer 1 sobre ele, ou elevar ambos os lados a menos 1, por exemplo, eu consigo então achar o inverso de 1 é o próprio 1, né? Porque 1 sobre 1 é ele mesmo. 1 sobre isso aqui tudo, eu consigo achar o inverso. ED igual a menos 1,
que é equivalente ao ED em módulo ser igual a 1. Tudo bem? Bom, o que aconteceu aqui então? Quando a receita marginal foi igual a zero, eu consegui encontrar uma elasticidade igual a 1. Exatamente esse é o ponto. Que é esse ponto aqui. Se eu fizer a mesma demonstração, só que agora, ao invés de receita marginal igual a zero, eu colocar receita marginal maior que zero e fazer o mesmo desenvolvimento, só que agora maior que zero, maior que zero, maior que zero, eu também vou chegar aqui a elasticidade disso aqui vai ser maior que menos 1 ou em módulo maior que 1. De forma análoga, se eu fizer isso para menor que zero, também vou ter elasticidade menor que menos 1. O passo é exatamente o mesmo, tá ok? Tentem refazer para comprovar esses demais resultados aqui. Para justamente a gente provar esses outros itens. Tá? Uma vez que você aplica essa mesma metodologia para calcular isso daqui, a gente chega nesses dois. Então, matematicamente, a gente demonstra dessa forma. Então, por isso que o monopolista vai operar no ramo elástico da curva de demanda, porque é onde sua receita marginal é positiva. Tá? Ok. Então, agora que eu entendi a demanda, entendi a receita média, que é igual à receita média, e que a receita marginal vai estar exatamente no meio, falta-nos agora entender a decisão de maximização de lucro. Então, uma vez que eu já saiba como que vai se comportar a demanda, em cima da demanda eu vou definir o preço, eu preciso entrar agora com minhas curvas de custo para definir como é que eu faço o cômputo do lucro. Tá? Bom, o que a gente já sabe? Que a curva de custo marginal está acima da curva de custo médio, que a curva de custo médio é o custo total dividido pela quantidade, assim como a receita média, e que o custo marginal é a derivada do custo total. Ok? Bom, então para a gente entender a decisão do monopolista, vamos analisar com calma esse gráfico aí. Bom, então, receita total é igual a preços vezes quantidade, tá? E como é que eu analiso isso graficamente? Preço vezes quantidade, então vamos supor aqui, ó, o preço que está nesse eixo que multiplica essa quantidade igual a 4. Então, se eu fizer 8 vezes 4, eu estou calculando esse retângulo todo. Área, por isso que eu estou colocando aqui área B, E e F. Tá? Então, preços vezes quantidade me dá esse retângulo todo, minha receita total. Meu custo total vai ser o quê? Como eu tenho aqui a minha curva de custo médio, se eu multiplicar por quantidade, eu tenho o custo total. Ok? Que é exatamente a área F. Então, da mesma forma que eu fiz preço vezes quantidade, se eu pegar a quantidade vezes o quanto custou para produzir essa quantidade, que é 2, então se eu pego 2 vezes 4, essa área F me dá a área de custo total. Tá? Nesse eixo aqui, lembra que eu tenho o preço, tenho receita, tenho o custo marginal e o custo médio, né? As medidas aqui em relação à quantidade. Né? Então, o preço do meu custo, né, o meu custo efetivamente por unidade, também está aqui. Então, se para essa quantidade eu vendi por 8, me custou 2, o lucro naturalmente vai ser um menos o outro. Né? Então, o meu lucro vai sair da receita total, que é essa área maior, menos a área F. Ok? Bom, então vamos definir isso. Se lucro é a diferença entre receita total menos custo total, então na microeconomia o PI significa lucro. Na macro significa inflação, tá? Mas na microeconomia ele significa o lucro das firmas. Então, se receita total é B mais E mais F, que está aqui, menos o meu custo total, que é F, então o meu lucro nada mais é do que B mais E,
que é justamente a diferença, né? Se eu somar isso aqui tudo menos isso aqui, vai me sobrar as áreas B e E, tá? E aí eu consigo fazer a conta, né? Se eu calcular a área B mais E, meu lucro é 24, ok? 8 menos 2, 6, 6 vezes 4, 24. Tá certo? Bom, mas aí isso aqui é só para a gente entender, para visualizar no gráfico, como é que é apurado o lucro, né? Desde a concorrência perfeita a gente tem feito isso e a gente percebe que ah, fazer o gráfico e apurar as áreas aí nos ajuda a fazer muita coisa. Tá? Mas eu já disse para vocês, de antemão, que esse monopolista vai produzir 4. Tá? Bom, como é que essa decisão é tomada? Por que, que ele nós aprendemos como calcular o lucro? Agora, por que, que eu sei que essa quantidade é 4? Tá? Bom, o monopolista, assim como a empresa em concorrência perfeita, também é um maximizador de lucro. Tá? Essa maximização vai ocorrer quando a receita marginal for igual ao custo marginal. Tá? Isso, inclusive, nós vimos também na aula de concorrência perfeita, onde o preço era igual ao custo marginal, que era igual à receita marginal. Então, por teoria econômica, a gente já sabe que essa equação vale. Eu vou produzir aonde o meu ganho adicional de receita por quantidade produzida e parar o custo de produzir essa mesma unidade. Então, olhando no gráfico, onde que está essa área receita marginal igual ao custo marginal? É exatamente esse ponto aqui no meio, né? Nesse ponto, receita marginal é igual a custo marginal, que é igual a 4. Então, se eu derivar, aqui, derivar a receita total, derivar o custo marginal, igualar e isolar Q, eu acho a quantidade. Aqui eu utilizei números, né? Não estamos usando fórmula. Ok, mas qual que é a questão? Eu faço isso para definir a minha quantidade. E por quê? Qualquer quantidade além disso, vamos analisar o gráfico. Se eu produzir, por exemplo, Q igual a 10, vai uma quantidade que esteja por aqui. Percebam que à medida que eu vou aumentando o Q, a minha curva de custo marginal, nós acabamos de ver que B vai compor a área de lucro do monopolista, correto? Então, à medida que eu vou aumentando minha quantidade, o que minha curva de custo marginal vai fazendo? Ela vai diminuindo a área do meu B. Ó. O lucro que eu vou conseguir dessa área vai ficando cada vez menor. Custo médio também vai aumentando. Ó. Esse ponto ele vai andando para cá. Se ele vai andando para cá, ó, vai diminuindo minha área. Então, se eu for além desse ponto, uh, as minhas áreas de lucro, minha área B e minha área E, começam a ficar cada vez menores. Isso implica que vou começar a ter um lucro menor. Então, por isso que esse é o ponto onde ele definir a produção. Da mesma forma que qualquer produção aqui disso, ele vai ter uma quantidade menor do que isso, mas vai depender se ele vai conseguir vender toda essa quantidade a um preço muito alto. Estou chegando quase a uma quantidade aqui igual a zero. Então, esse é o ponto que me dá a quantidade ótima. Quando a receita marginal é igual ao custo marginal, eu consigo dizer uh, que essa quantidade vai maximizar meu lucro. Esse é o primeiro passo. Qual que é o segundo passo? Agora que eu identifiquei qual a quantidade vai ser produzida, aonde que eu vou fixar o preço? Como ele é um monopolista, e é ele que vai fixar o preço, então ele não vai fixar no preço onde receita marginal é igual ao custo marginal. Dada a quantidade que maximiza o lucro dele, ele vai tentar obter o maior preço possível. Aqui é que vem o comportamento, aqui é que vem o se aproveita, que eu coloquei entre aspas,
na aula anterior. Já que essa é a quantidade que me dá o lucro máximo, qual o maior preço que eu vou obter a essa quantidade? Quem vai me responder isso é a curva de demanda. Então, essa quantidade eu projeto ela até a curva de demanda e é aqui que eu vou definir meu preço. Certo? Então é assim que o monopolista se comporta, tá? Ele vai igualar a receita marginal igual ao custo marginal para achar a quantidade e projeta isso na curva de demanda para fixar o preço. Então essa aqui é então quando a gente tem um setor monopolizado, ele vai produzir essa quantidade a um preço além do que ele venderia, por exemplo, em concorrência perfeita, tá? Então essa é a decisão que maximiza o lucro do monopolista. Ok? Bom, e para demonstrar que esse aqui é o comportamento racional dele, a gente deriva isso aqui, né? Quando o lucro for igual a zero, o lucro marginal, porque é o lucro adicional, quando varia a quantidade for igual a zero, isso implica que a receita, quando isso aqui for igual a zero, então receita marginal menos custo marginal. Quando isso aqui é igual a zero, implica que receita marginal é igual a custo marginal. Tá? Ok. Ou seja, então, com isso a gente pode dizer que o monopolista ele não possui uma curva de oferta. Tá? Por isso que ele precisa conhecer muito bem a demanda para fixar preço. Diferente da concorrência perfeita, onde as empresas são tomadoras de preços, ou seja, o preço é exógeno, a empresa monopolista vai determinar seu preço analisando a demanda, bem como sua quantidade. Então, uma vez que ele entenda muito bem a demanda, aí sim ele projeta nela o preço que vai ser cobrado pela quantidade definida, pela condição de receita marginal igual ao custo marginal. Então a gente disse que o preço é endógeno e não exógeno no mercado monopolista. Ok? Bom, então com isso a gente já consegue entender o racional de como acontece os dois extremos dos mercados existentes na microeconomia, concorrência perfeita e monopólio. Dos resultados que a gente deriva a partir dessa discussão, uh, a gente consegue entender e definir preço partindo de outras condições. Tá? Uh, como receita marginal vai ser igual a preço vezes 1 mais 1 sobre a elasticidade, que nós derivamos, foi derivado na aula anterior, e como pela condição de maximização, receita marginal é igual a custo marginal, logo isso aqui tudo é igual aos outros duas variáveis, né? Então o que eu posso fazer aqui? Tá? Em cima dessa sentença, vamos analisar como é que a gente pode chegar a resultados interessantes com essas conclusões. Então aqui eu vou fazer o seguinte: como a receita marginal é igual a todo mundo, que é igual a custo marginal, que é igual a esse termo, eu vou aplicar a distributiva aqui dentro e vou igualar o custo marginal. Para quê? Porque quando eu faço isso, eu vou ter a seguinte relação: que o preço menos o custo marginal sobre o preço é igual a o negativo do inverso da elasticidade. Essa também é uma forma, inclusive, de eu definir meu preço. Tá? Eu posso definir o preço tanto dessa forma, quanto dessa forma aqui. Se eu conhecer a elasticidade da curva de demanda e a informação do custo, eu acho o preço. Só que rearranjando esses termos aqui, né, depois que a gente reordena e chega nesse resultado, nós vamos. Ele nos dá um conceito que é muito utilizado no mercado como margem operacional. Tá? E na verdade recebe um nome pomposo. Então, esse lado esquerdo, a distância do preço cobrado menos o custo marginal sobre o preço cobrado, essa variação a gente chama de markup. Tá?
Markup sobre o custo marginal apresentado como percentual do preço. Isso aqui é uma continha de variação percentual. E esse markup também tem um outro nome que a gente chama de índice de Lerner, ou grau de Lerner. Tá? Porque como isso aqui vai ser uma variação percentual, ele vai ficar definido entre 0 e 1. Tá? Então, P menos CMG sobre P, ele fica entre 0 e 1. Se por acaso ele for igual a 0, o mercado está em concorrência perfeita. Porque como essa variação é igual a 0, então, para isso aqui ser igual a 0, o que está acontecendo? O preço é igual ao custo marginal. Se o preço é igual ao custo marginal, então uma coisa menos ela mesma vai dar 0, né? Agora, se por acaso esse valor foi igual a 1, então o mercado é um monopólio. Okay? Então são os dois extremos dessa variação, definido entre 0 e 1. Se for 0, é concorrência perfeita, e se for igual a 1, é um monopólio. Ou seja, se a gente tem, por exemplo, isso aqui é muito útil quando você estiver analisando setores. Para você saber se um setor tem mais ou menos monopólio, você pode calcular o grau de Lerner daquele setor. Tá? Uma vez que as informações sejam disponíveis, né? Mas é para você mostrar quanto que o markup do mercado está ocorrendo. Tá? E aí eu posso definir a mesma equação anterior, tá? Mesmo desenvolvimento que eu fiz aqui, ó. Só que disso aqui, agora eu vou tentar isolar o preço e em relação ao custo marginal, e é isso aqui, tá? Se você, tratem matematicamente que vocês conseguem chegar dessa equação, chegar aqui. Que é uma outra forma de dizer exatamente a mesma coisa, tá? Então, o preço no mercado monopolista, ele pode ser definido como custo marginal multiplicado pelo markup, tá? Que é a diferença entre custo e preço de venda. Então, esse termo aqui, ó, é o markup, que é a mesma, que é equivalente a esse aqui, que é definido como grau de Lerner, tá bom? Então, ele é muito útil, por exemplo, se a gente tiver um exemplo como o de baixo, em que você já conheça a elasticidade da curva de demanda, por exemplo, -2, né, extremamente elástica, e o custo marginal do monopolista constante em 50, então só você substituir os valores aqui, você sabe que o preço do monopolista é 100. Então, de posse dessas informações, nós conseguimos achar esse preço aqui, ó, esse preço 8, por exemplo. Certo? Então, com essa análise, a gente consegue dizer se um setor é mais ou menos monopolizado e achar o preço que o monopolista vai cobrar com essas informações. Tá bom? Bom, já finalizando aqui a nossa discussão, então, quando a gente compara monopólio e concorrência perfeita, como é que a gente enxerga essa comparação, tá? Onde que o monopolista, por mais que a gente já tenha discutido que em algumas situações ele seja necessário, ok? Qual que é o impacto que ele gera com relação à concorrência perfeita? Então vamos comparar isso nesse gráfico, tá? Concorrência perfeita não existe a curva aqui de receita marginal, né? Ela não é exatamente igual à demanda, mas a curva de custo marginal é igual para qualquer empresa, qualquer firma. Tá? Então, se nós tivermos essa economia em concorrência perfeita, preço igual a custo marginal, que é igual à demanda, né? Que dá o ponto de equilíbrio do mercado, seria essa situação aqui. Quantidade igual a 100, preço igual a 5. Mas como o monopolista tem um comportamento de ter a vantagem de ser o único vendedor, uma vez que ele conheça a demanda, maximize sua quantidade e cobre o maior preço possível, então qual que é o impacto dele sobre o bem-estar? Quem vai responder isso para a gente são essas áreas F e G. Visualmente, nós já vemos que no monopólio você vai ter uma menor quantidade vendida a um preço muito mais caro do que a concorrência perfeita. Okay? Mas como que eu calculo o impacto disso sobre a sociedade? É eu calcular o valor dessas áreas aqui, ó, F e G.
Né? Se eu igualar a receita marginal igual a custo marginal, eu acho esse preço. E aí é base vezes altura dividido por 2, né? Da mesma forma como nós calculamos o peso morto do governo sobre o setor de concorrência perfeita, o cálculo é o mesmo para achar o peso morto que o monopólio causa em relação à concorrência perfeita sobre a sociedade. Ok? Tá? Então, o impacto é só a gente calcular F mais G, que a gente chama de peso morto devido ao monopólio. Então, essa é o impacto que o monopólio gera sobre a economia e por isso mesmo a necessidade de nós termos aí agências de regulação e afins, tá? Por fim, gente, são dois pontos assim bem curtinhos que ficaram no livro que é interessante vocês também não ficarem só nessa coisa de ficar recebendo informação via videoaula, tá? Eu vou deixar para vocês essa atividade de pesquisa para entregar na próxima semana, tá bom? E ela vai compor nota da N2. É só utilizar o livro que já está disponível na biblioteca eletrônica e fazer até 4 páginas é, a discussão sobre monopólio natural e monopsônio, tá bom? Apresentando o nome e tia, que você sempre esquece, fazendo uma apresentação gráfica, demonstração de fórmulas, e pode ser feita da forma eletrônica, tá? Pode ser feita em Word ou qualquer editor de texto, ok? E me envie para o e-mail que vocês enviaram a atividade anterior, da N1, tá? O micromac@gmail, ok? Então, bons estudos, até mais.